Uma das brincadeiras preferidas dos meninos da roça, de nós quando era pequeno, é correr atrás de vagalume, ali a boquinha da noite, naquelas noites escuras que tá assim chovendo ou meio serenando. É uma das brincadeiras que nós meninos da roça mais gostava e até hoje ainda gosta. Eu conheci um velho, quando eu conheci ele já estava com mais de 90 anos. O nome dele era Jesus Bento. E eu vou contar o que aconteceu com esse velho quando ele era criança, numa brincadeira dessas de pegar vagalume à noite ali dentro do curral na porta. Às vezes põe ele dentro de uma garrafinha branca, fica iluminado. A gente brinca de botar ele assim de costa, ele fica um pouco, de repente ele dá aquele pinote e já cai virado. A gente brinca também de pegar ele, pega na bundinha dele, passa ele na camisa do outro colega assim, do outro menino, fica aquele risco de luz, aquele risco de fogo, faz uma cruz, faz a primeira letra. É muito divertido brincar com vagalume. E a gente brincava sem judiar dele, a gente brincava, sortava e pronto. A gente põe ele dentro da garrafinha branca, dava uma espécie de uma lanterna. Quando era no outro dia cedo, os pais da gente falavam, a gente despejava aquilo lá no cupim, soltava tudo. Um bichinho abençoado, né? E bacana e misterioso o vagalume. Pois é. Esse caso, ele é um caso bem enigmático, é um caso interessante e um caso que eu vou precisar da sua opinião no final do caso. Eu quero que você acompanhe até o final, independente da sua religião. Se você for cristão, já tá bom. Eu sou católico, apostólico romano, respeito todas as religiões. E esse caos, na minha opinião, vai dar 3 vertentes, 3 coisas que podem ter acontecido. Então eu quero que você que tenha um conhecimento a mais teológico, deixe aqui a sua opinião. Você que tem uma outra religião, você como eu tem um conhecimento teológico mais curto também, deixa a sua opinião. Eu quero saber de vocês que vão assuntar o caso, qual é a opinião, quem é que realmente fez esse milagre. Pois bem, esse velho, eu conheci ele, como eu falei, ele já estava lá pelos seus 90 anos. O nome dele, Jesus Bento. Aí, uma vez nós foi na casa dele, eu mais meu pai, e ele contou pra nós esse caos e até do porquê o nome dele era Jesus Bento, que não é um nome muito comum. É comum o nome Jesus, né, e Bento, mas os dois juntos, esse foi o primeiro e o único que eu vi com esse nome, Jesus Bento. Ele contou pra nós a seguinte história, olha só. Ele disse que o pai dele era um fazendeirinho, assim, fazendeirinho meia pataca, e só há trocentos anos atrás, aqui na região do centro-oeste do Brasil, aqui, Goiás, por aqui. Ele não disse nem o lugar exato. E o pai dele, segundo ele, não era um homem ateu, assim, que não acreditava em Deus, mas não ligava para a igreja, não falava em Deus, não era aquele caboclo bruto, rústico e sistemático. Não tinha conhecimento nenhum, na casa dele não tinha uma Bíblia, não tinha um oratório, não tinha um catecismo, não tinha nada. Ele não frequentava nenhuma reza de terço, nem uma missa, nem nada. Era aquele homão bruto, rústico mesmo, assim, firme. Esse negócio de dia santo ele não gostava de jeito nenhum. Mas olha o que aconteceu. Esse homem, esse velho, dizia ele que estava aí por volta de 6 anos, 7 anos, por aí. Ele tinha essa idade. E tinha um velho preto, seu Chico, que trabalhava lá pro pai dele, disse que era um homem muito religioso, apesar de um curto conhecimento teológico, assim, mas era muito religioso, católico, e não trabalhava de santo de jeito nenhum. Naquele tempo era muito comum. Hoje até a própria igreja católica não está aconselhando isso mais, né? Manda guardar alguns dias. Mas naquele tempo não. Dia de São Benedito, dia de São Lourenço, Senhora da Abadia, São Pedro, São Paulo, São João, tudo enquanto é santo. Era o dia dele, então se não trabalhava. Aí esse velho preto trabalhava com o pai dele, e o pai dele bruto demais. Quando foi no dia 11 de julho, que ele não lembra qual ano, obviamente, é dia de São Bento. 11 de julho se comemora o dia de São Bento, que protege nós de todos os males, inclusive das cobras, né? E São Bento fizeram uma maldade com ele, né? Colocou uma serpente numa taça e ofereceu a ele, a serpente pulou,
E naquele momento ele clamou e Jesus, né, fez a serpente parar e não mordeu ele. Pois bem, aí o velho preto, seu Chico, falou pro pai dele, falou, ó, amanhã é dia 11 de julho e eu não trabalho não. Amanhã é dia de São Bento, eu não trabalho não. Aí o homem ficou bravo. Não, senhor, nós temos que terminar aquela seca, tem que terminar o serviço. E você vai trabalhar, sim, senhor. Ou você trabalha, ou então eu mando você embora, não quero mais seu serviço, vou arrumar outro. Negócio de dia de São Bento, não. São Bento tá no céu e nós tá aqui, nós temos que trabalhar. Não tem nada contra São Bento, não, mas comigo não tem esse negócio de respeitar dia santo, não. São Bento é que se vira com o dia dele pra lá, eu quero é o trabalho. Aí o velhinho ficou sentido, rapaz, pediu perdão a Deus, mas não podia perder o trabalho, o emprego, né? Foi trabalhar, fazer a cerca. Pois bem, o velhinho trabalhou o dia inteiro, assim, meio triste, toda hora tirava o chapeuzinho, olhava pro céu, pedia perdão a Deus, pedia perdão a São Bento, que estava trabalhando no dia dele. Falando em São Bento, eu sou devoto de São Bento, tá aqui, a medalhona de São Bento. Aí o que aconteceu? À noite, como eu falei pra vocês, que as crianças da roça adoram brincar com vagalume, né? Eu brinquei muito com vagalume. Quando eu levo meus filhos pra roça, eu faço questão de brincar com eles pegando vagalume. Aí chegou a noitinha, esse menino tava aí com 6, 7 anos, um irmãozinho dele mais velho, uma irmãzinha mais nova, e aquele curral grande, feito de madeira, aquele curral simples de madeira trançada assim, aquele curralão. E tava aquela noitinha assim, meio que serenando, escura, e aquele mundo velho de vagalume correndo, andando no curral, passando na cerca. E os meninos lá, e eles brincando do vagalume. Tem até uma brincadeirinha que você faz assim, ó. Vagalume, tum, tum, quero mais um. Vagalume, tum, tum, quero mais um. Você vai cantando isso e fazendo assim, ó. Ele vem e senta no seu dedo. Eu já fiz isso e deu certo. Vagalume, tum, tum, quero mais um. Vagalume, tum, tum, quero mais um. Ele vem voando e senta no seu dedo. Aí eles brincando com esses vagalumes, corre aqui, corre acolá. E ele com a garrafinha branca, transparente, botando os vagalumes dentro da garrafa para fazer espécie de uma lanterna. Pegava um vagalume, aí você passa ele na roupa do outro assim, fica aquele risco de fogo. Aquela farra, aquela diversão dele brincando lá no curral. Corre pra lá e corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. E nesse tempo de chuva, somente à noite, as cobras ficam alvoroçadas. Alvoroçada por quê? Elas pegam vagalume, pegam mariposa e principalmente sapo. Porque os sapinhos, as pererecas saem para pegar vagalume, para pegar mariposa. E a cobra vem para pegar, então fica os bichos tudo alvoroçados. Dessas noites frias, né? Serenando assim. Você viu aquele monte de vagalume no quintal, correndo, aquele monte de mariposa, sapo. Saiba que as cobras também estão por ali. O que acontece? Esse menino, né, chamado Jesus Bento, corre aqui, corre acolá, foi beirando a cerca, que tinha um urutu cruzeiro, tava espichadinho assim, ó, beirando a cerca. Certamente quando ele viu o movimento do menino, ele se recolheu, armou o bote. Quando o menino passou ali, que esbarrou o pé nele, ele, puf, bem na batatinha da perna assim do menino. Pá! O menino só deu aquele berro, e aí foi aquele desespero, vieram, mataram a cobra, e aquele desespero total, e faz um remédio daqui, faz outro remédio daculá, e o homem não tinha fé em Deus, não rezava, e aquele negócio todo. De repente, bateram palma lá na porteira do curral. Aquela noite escura assim, o homem saiu com a lamparina, olhando, tinha um mendigo, cabeludo, barbudo, um saco nas costas, aquele mendigo mesmo, viajante, a roupinha rasgada. Falou com o fazendeiro, ó, eu tô viajando, eu tô com fome, sem lugar de dormir, o senhor podia me dar um pouso aí? Aí o homem tratou ele meio com a casca e tudo. Não, eu não costumo dar pouso pra viajante, pra mendigo, não, mas tudo bem, tem um paiola ali, ó. Você vai lá pro paiola, lá tem um couro de boi pendurado na trava, lá você joga o couro de boi no chão lá e dorme lá, pode dormir lá. Aí o menino falou, só não tem uma aguinha pra me beber, um pouco de comida. Falou, não, agora não tem não. Vai pra lá, deita e fica quieto lá. Quando nós jantar, se sobrar,
Nós tá com um problema aí, uma cobra mordeu meu menino, nós tá tudo desesperado aí. Já mandei um cavaleiro sair para ir na outra fazenda, para chamar um jipe, para levar o menino para cidade. Nós tá desesperado aí. Se der certo, você come. Se não der, você fica sem comer mesmo. Ali tem a bica d'água, vai lá e bebe e vai lá pro paiol. Lá e não me perturba, não. O mendigo humildemente foi lá na bica d'água, bebeu água, passou água na cara, nas barbas e entrou para dentro do paiol. Aí ele escutou o barulho dele puxando o couro, jogou no chão. Aí ele lá correndo pra lá, pra cá, desesperado com a menina, a mulher, o seu Chico fazendo umas menzinhas, esmagando umas folhas, passando lá no lugar que a cobra mordeu, e o menino cada vez pior. E o menino cada vez pior, e ruxeando os beiços, já não tava dando conta de conversar, o branco dos olhos ficando cada vez mais branco, e o menino já com dificuldade para respirar, e eles vendo na hora do menino morrer e desesperado. Aí lembraram, o homem falou, tem aquele bosta daquele mendigo lá, que não deve saber de nada não, mas nós não temos outra saída. Lá perguntar a ele se ele não conhece um remédio para cobra. Aí foi lá e chamou o mendigo. Escuta, o senhor não conhece um remédio para cobra não? Meu menino foi mordido agora, pouco aí, uma cobra que eu falei pro senhor, mordeu ele na beira do curral. Nós até matou a cobra e o menino tá passando mal. Eu tô vendo na hora dele morrer. Se não der um jeito mesmo, eu não sei rezar, não sei nada e é mesmo os remedinhos caseiros que nós tá fazendo. Eu mandei um peão meu, montou no cavalo, foi chamar o cara de um jipe aí, mas daquele lá é mais de 2 léguas. Esse menino meu, se não houver mesmo uma sabedoria, um milagre, um trem, ele vai morrer. E eu não queria perder meu filho, senhor. Se você soubesse, você me ajuda. Aí ele já foi mais manso, mais humilde. Aí o pobre mendigo levantou lá, gemendo, arrastando das pernas, falou, não, eu sei um benzimento, eu vou benzer seu filho, e vou fazer uns procedimentos e ele vai sarar. Aí o homem, tudo bem, meu amigo. O homem não acreditou muito, mas na situação que ele não estava tendo opção de acreditar e desacreditar, não. Ele tinha que acreditar em qualquer coisa que ele estava vendo o filho dele nas últimas, né? Um pai, por mais ruim que ele seja, por mais coração duro, por mais ateu que ele seja, se ele vê um filho na situação daquela, ele não duvida de nada, não. O menino desceu, quebrou lá uns gainhos de mastruz, pôs na boca, começou a mastigar aquele mastruz, ficou com o outro gainho na mão. Foi lá, pegou o menino, botou nos braços e começou a andar dentro do curral, dando umas voltas no curral e rezando. São Bento, que foi atentado pela serpente, que Jesus tirou a serpente, defendeu-te da serpente. Moisés, que levantou a serpente no deserto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, ó Jesus Cristo, que tira o veneno dessa serpente, dessa criança, uma criança inocente. Levantava o menino assim pro rumo do céu e clamava por Deus, clamava por Jesus, chamava por São Bento. E ele foi dando essas voltas e mastigando esse mastruz, tirava a baba assim, esfregava lá no lugar que a cobra tinha mordido e fazia uma cruz com aquele outro gainho na cacunda do menino, no rosto do menino, lá em cima da coisa, e clamando mesmo assim, fervorosamente mesmo por Jesus, por São Bento, por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e foi dando aquelas voltas e o fazendeiro preocupado, e a noite meio escura, mas o fazendeiro começou a perceber que o menino levantou a cabecinha e começou a reagir. Aí acendeu uma luz, já chegou lá perto do mendigo, o menino já estava com a cabecinha mais em pé e começou a sorrir para ele. Ele notou naquela hora que o menino estava me orando. Aí o mendigo pegou o menino na cerca do curral, a cerca alta assim, ó. Aí o mendigo, aí tinha aquela cerca de trava assim, de madeira, e uma estaca tinha ficado mais alta sobrando. Aí o mendigo pegou o menino, sentou ele na cerca, empurrou o estambinho dele assim, ele escorou na estaca. E ele fez mais umas orações e levou a boca lá onde é que a cobra tinha mordido, que ele tinha passado os mastruz, e foi chupando aquilo lá e cuspia, chupava, falava umas palavras, cuspia, fez isso por umas 2 ou 3 vezes na ferida do menino e falou com o menino, pode descer, meu filho. O menino desceu da cerca sozinho e começou a caminhar, assim meio puxando um pouquinho da perna, mas caminhando, já não sentiu mais dor. Já foi para dentro,
Já bebeu água, já pediu comida e já estava normal, já queria até brincar com os vagalumes de novo. E o pai dele não deixou, não, meu filho, você fica quieto. E ele acreditou na hora que estava ali na vista dele, não tinha como ele duvidar, né? Que houve um milagre naquela situação. Pois bem, e no que ele levou o menino para dentro, naquela farra que o menino tinha melhorado e que o menino estava bom, e ele mais a mulher, né? A mulher dele tinha até uma certa fé em Deus, agradecia a Deus, e ele meio perdido, Deus, e começou também a querer falar em Deus, e agradecendo o velho Chico, e aquela coisa toda, e esqueceram do mendigo lá fora, esqueceram do coitado do homem que não tinha ganhado comida, né, tava dormindo em cima de um couro lá no paiol. Aí o fazendeiro falou, não mulher, arruma uma comida boa aí, Chico, vamos fazer um pratão de comida mesmo aí, esquenta aquela carne de lata lá, vamos fazer uma pratada boa de comida, pega uma cabaça d'água aí e leva lá, vamos levar lá pro mendigo. E ele salvou nosso filho, não sei aonde ele aprendeu aquilo, qual é o mistério dele, se ele tem algum poder, se ele, só sei que houve um milagre sim, e o nosso filho foi curado e não tem nenhuma dúvida que houve um milagre através daquele mendigo. Não sei se o que aconteceu, mas foi curado e aquele mendigo salvou nosso filho. Vamos zelar bem dele. Arrumaram a comida, o prato, a cabaça d'água. Foi lá no paiol, só tava o couro em cima do milho, que antigamente guardava o milho assim, né? Faz aquele um assoalho, cerca em volta e joga o milho lá com paia e tudo, né? Que naquele tempo usava a paia para acender fogo, para fazer cigarro, o sabuco para limpar a bunda, né? E o milho ficava inteiro. Então tudo tinha utilidade. Não dava paia para as vacas, milho, né? Hoje quase não guarda milho seco mais. Só tava o couro em cima lá no paiol. Falou, mas rapaz, olhou para todo lado, gritou, chamou, nada. Ninguém na região não viu esse mendigo. Ninguém na região viu esse homem. Nem antes, nem depois. Ele saiu perguntando nas fazendas antes, até muitas léguas de distância para trás, muitas léguas de distância para frente, olhando raça no caminho. Não viu mais nada desse mendigo. Só ele, né, o velho Chico e os meninos que viu, presenciou. Ele contou e ele falou para nós. Ele até lembrou de algumas palavras, né? Ele falava, que essas que eu falei, né? Ele clamando a São Bento que intercedei, né? Clamando por Deus que abençoasse, que Jesus abençoasse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que Jesus estendesse a mão, tirasse o veneno do sangue daquela criança. E faz essas palavras, eu não lembro muito bem, não, mas essas palavras é o que eu lembro saindo da boca do mendigo. E uma coisa que agora, depois de velho, que eu observei, que todo mendigo é fedido, né? Mendigo, andarilho, que anda é sujo, né? Coitado, eles não tomam banho, não faz barba, não cuida dos dentes, geralmente tem um cheiro forte, um mau cheiro. E esse não tinha. Ele me pôs no colo dele e eu não senti mau cheiro nenhum. Pelo contrário, parece que era com um cheiro agradável, um cheiro de mel, um cheiro de flor, assim, e não tinha caatinga nenhuma. Depois que eu fiquei velho, que eu fui lembrar que no colo dele, esfregando nele, ele não tinha mau cheiro de mendigo, de andarilho, de nada. Pois bem, aí segundo ele, o pai dele no outro dia levantou, procurou esse mendigo para todo lado, andou léguas e léguas para trás, léguas e léguas para frente, não achou desse mendigo, não teve notícia nenhuma mais desse mendigo. Aí esse velho Chico falou para ele, falou, aquele homem que teve aqui, eu acredito que ele é São Bento. Ele veio provar para você que você tem que respeitar a crença dos outros, que você tem que respeitar o dia santo e que Jesus, que Deus, eles têm os seus assessores, os seus companheiros, assim como Deus teve os 12 apóstolos, né, para ficar explicando a religião, né, para o mundo, para o povo entender a religião, entender a Bíblia, escrever a Bíblia, né? Tem os santos também. Os santos tudo
foi abençoado, geralmente são pessoas que sofreram muito, que foram abençoadas. Tem os santos sim, inclusive São Bento. Você devia era pedir perdão para São Bento, porque eu tenho certeza que foi São Bento que veio aqui provar para você a existência dele, provar para você que ele é bom, que ele é um santo, mesmo você não respeitando ele, ele veio cá e salvou seu filho. Não foi ele que mandou a cobra, não. A questão da cobra foi uma coincidência, é normal da natureza. Ele veio para salvar o seu filho e provar a bondade dele, o poder de Jesus, o poder de Deus. Aí o que o homem fez? Naquele tempo era o seguinte, na roça o cara tinha 2, 3, 4 filhos. Às vezes ele esperava os filhos ficar tudo grande, ia na cidade e registrava tudo de uma vez. Ia numa missa com ele que não tinha religião, aí o cara não tinha padre na roça, raramente. Então, às vezes tinha 2, 3, 4 meninas e batizava quando o padre ia na roça, ou ia com os filhos na cidade, batizava na igreja tudo de uma vez, depois levava no cartório e registrava tudo de uma vez. Eu, por exemplo, fui registrado quando eu já estava com a idade de 13 anos. Eu estava com 13, meu irmão mais velho estava com 22 para 25. Meu pai levou nós em Luzeira, na nossa cidade, tinha um vereador lá, um outro mexia com política, um tal de, acho que Claudionor Brás. Nós deve a isso esse homem, acho que ele até morreu. Esse tal de Claudionor levou nós, era uma época de campanha política, ele levou nós num cartório lá, e o homem do cartório registrou nós tudo. Cobrou nada, porque naquele tempo era caro para fazer um registro de uma criança. Pois é, aí como o menino não tinha sido batizado, nem na igreja católica e nem no outro, e não era registrado, eles já tinham botado um outro nome nele. Parece que era Manuel, uma coisa assim. Aí o fazendeiro falou, Chico, chamou, falou, Chico, e a mulher, é o seguinte, nós vamos mudar o nome desse menino. Nós não sabemos se foi Jesus que veio, não sabemos se foi São Bento, ou se era realmente um mendigo que tinha alguns conhecimentos, mas de qualquer maneira foi coisa de Deus. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos botar o nome desse menino de Jesus Bento. Nós vai batizar ele na igreja católica com esse nome e vai registrar no cartório com esse nome de Jesus Bento. E a partir de hoje, eu não tenho conhecimento de religião, nunca li uma Bíblia, aliás, nem leu, não sei direito, mas eu quero entender mais, Chico. Eu quero compreender mais negócio de religião, eu quero dedicar, nós vamos partir de hoje, tudo enquanto é santo que o senhor conhecer aí, que é dia santo, que nós chamamos aqui, eu vou guardar. Até porque um dia a mais, um dia a menos de serviço no mês não vai mudar nada. Então, a partir de hoje, nós vamos aguardar todos os dias santos. E o dia de São Bento, todo ano dia de São Bento, nós vamos reunir os vizinhos, reunir as criançadas da vizinhança, tudo. E nós vamos fazer um almoço aqui bacana mesmo e oferecer para todas as crianças. Para os pobres, para os ricos, reunir aqui. E nós vamos rezar um terço todo dia 11 de julho, que é dia de São Bento. E o nome do menino vai chamar Jesus Bento. E assim termina o caos caipira da brincadeira de pegar vagalume, que acabou acontecendo um grande milagre. Por que eu falei para você que eu vou precisar da sua opinião agora no final do caos? Pelo seguinte, eu quero saber de você, eu quero que você venha aqui embaixo e comenta. Vai ficar também o meu WhatsApp aqui, que eu sempre deixo o número do WhatsApp aqui. Às vezes a pessoa quer fazer propaganda da sua empresa, do seu produto, quer que eu fale de um evento que vai acontecer, alguma coisa, você pode entrar em contato direto comigo. Ou a sua empresa aí, a sua fábrica, a sua empresa, o seu produto, pode ser inserida aí pela sua equipe de marketing na plataforma do YouTube, porque nós estamos conversando aqui na maior plataforma do mundo. Então a sua empresa, o seu produto, o seu evento tem que passar por aqui para o povo tudo ficar sabendo, nem só do Brasil como do mundo inteiro. Mas eu quero que você comente aqui embaixo se você acha que foi Jesus que foi lá curar esse menino, se você acha que foi São Bento que foi lá, né? De qualquer forma, um milagre de Deus e de Jesus. Ou se foi uma coincidência, o mendigo realmente estava passando por lá e o mendigo sabia alguma reza, alguma oração, o mendigo tinha realmente muita fé, né? Aí eu quero saber a sua opinião. Você pode vir aqui embaixo e comentar.
Porque, conforme eu falei para você, eu sou católico, apostólico romano, respeito todas as religiões cristãs, sou muito devoto de São Bento, tá aqui a medalha de São Bento que me acompanha há muitos anos. Essa medalha veio dos meus antigos, dos meus antepassados, e ela tá aqui. O cordão eu mudei, mas a medalha é a mesma. Aí eu quero que você comenta aqui. Você pode criticar, você pode elogiar, você pode deixar a sua opinião. O que eu quero é ouvir você. Dessa vez eu quero te ouvir. O que é que você tem a dizer? O que é que você acha que aconteceu? Se foi Jesus, se foi um outro santo, se foi Deus, se foi São Bento, ou se Deus, Jesus usou aquele mendigo para fazer esse milagre, se ele realmente é um mendigo. Deixa aqui a sua opinião. Eu estou curioso para saber e você vai estar até me ajudando. Eu sou católico, apostólico, romano, mas não sou aquele cara aprofundado em teologia, não. Eu tenho muito poucos conhecimentos bíblicos, eu tenho muita fé, aí eu tenho muito. Aí é bastante, eu digo para sempre que a minha garantia, a minha maior virtude é a minha fé. Mas conhecimento teológico eu não tenho muito, não. Mas eu sou católico, respeito todas as religiões, independente da sua religião, eu quero que você venha aqui embaixo e comente. Um grande abraço, que Deus vos abençoe. Só lembrando você que se você quer escutar uma boa moda caipira antiga, Genigento, Onico Tinoco, Solevante Soleni e outros caipira bons, Silveiro e Silveirinha, Veloso Velozinho, Rádio Web Araruna, em Palhoça, Santa Catarina. Você pode baixar o aplicativo no seu celular ou você pode ir direto no site. Rádio Web Santa Catarina, no programa Giro Sertanejo, que vai das 16 às 18 horas, todo santo dia, até no dia de São Bento. Grande abraço.